Boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus esteja contigo em cada lugar, em cada situação que você estiver passando. Deus está contigo, Ele te ama e Ele quer te proteger e te abençoar em todos os momentos da vida. Basta você tomar uma atitude de buscá-lo, de estar na presença dEle. Amém? Irmãos, hoje eu venho trazer uma palavra de reflexão sobre muitas coisas que nós viemos passando na nossa vida. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Em determinadas situações nós não entendemos o que está acontecendo. Nós muitas das vezes imaginamos que nós estamos fazendo tudo certo. Porém, será que realmente estamos fazendo o que é certo? Existe um ditado que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E aí eu te pergunto, irmãos, onde você está se sentando? Com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas que têm o mesmo propósito que você, o mesmo ideal de buscar a Deus sobre todas as coisas, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou você tem andado com pessoas que sempre colocam uma desculpa ao invés de tomar uma atitude? Porque é muito fácil darmos uma desculpa do que realmente nos esforçarmos para agradar a Deus. Porém, irmão, se nós nos atentarmos a isso, o nosso cérebro, ele desprende de um esforço enorme para poder criar uma desculpa, para justificar o porquê que nós não fizemos isto ou aquilo para Deus. E eu te pergunto, por que não desprender deste mesmo esforço do seu cérebro para tomar uma atitude ao invés de criar uma desculpa? Irmãos, o tempo que você leva para criar a desculpa, para justificar o porquê que você não fez, você poderia usar esse tempo e esse esforço para fazer. Te garanto que você se esforçaria bem menos para fazer do que para criar a desculpa. E Jesus, ele tem nos ensinado cada vez mais isso. Milhares e milhares de anos se passaram desde que Jesus se fez, sacrifício para que nós, através dele, pudéssemos ser salvos. E ainda muitas vezes nos dias de hoje nós vemos que a imagem que a gente vemos, muitas das vezes nós temos um preconceito já estabelecido dentro de nós. E às vezes uma pessoa, só de olhar para outra, já julga sem conhecer de fato. E foi isso que aconteceu nesta passagem, lá no livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 10 em diante, porém eu vou ler o versículo 9 também. O título da mensagem de hoje é o seguinte: Jesus come com os pecadores. Porém, antes dele tem um único versículo, o versículo 9, que o texto diz a vocação de Mateus. Se você buscar no livro de Marcos e de Lucas, eles estão falando um outro nome, a vocação de Levi. Porém, estudiosos acreditam que Mateus e Levi eram a mesma pessoa, porque não se ouve falar mais, dele nessa forma. Enquanto tanto no livro de Mateus quanto Marcos e Lucas, eles contam a mesma passagem, eles contam a mesma situação,
Porém, em Mateus ele coloca como sendo ele mesmo, quando Jesus mudou a vida dele e ele passou a ser um dos discípulos. E Marcos e Lucas o chamavam de Levi nesta mesma passagem. Amém? Porém, trata-se da mesma pessoa segundo os estudiosos. Tá bom? E aí é onde eu te falo, irmãos. Jesus foi julgado por estar sentado à mesa com pecadores e publicanos, que eram os cobradores de impostos da época. Segundo alguns radicais, os publicanos eram os traidores da própria raça, né? Da própria tribo, vamos dizer assim, porque eram judeus que cobravam impostos de judeus para os romanos. E para alguns rebeldes e radicalistas da época, isso era uma coisa extremamente ruim e eles não aceitavam muito bem. E aí, irmãos, fica aquela situação. Jesus ele se sentou à mesa com pecadores e publicanos. Jesus andava com pecadores, porque todos os seus discípulos eram pecadores. Porém, Jesus andava com eles para os ensinar, para mostrar a eles o reino de Deus, para que cada um deles, através dos ensinamentos do Mestre, pudesse se converter dos maus caminhos e buscar a presença de Deus. Porém, nem todos os que andaram com Jesus absorveram esse conhecimento dele. Um exemplo disso foi Judas Iscariotes, que mesmo andando com o Mestre todo esse tempo, não valorizou os ensinamentos que Jesus estava tendo. Porém, foi necessário que assim ocorresse para que as Escrituras se cumprissem e para que Deus fosse glorificado através de seu Filho Jesus, e que assim o povo de Deus voltasse o seu pensamento novamente para Deus. Foi necessário assim para se cumprir tudo aquilo que Deus havia falado através dos profetas, e assim trazer de volta a necessidade de que o homem precisava e precisa até os dias de hoje, irmãos, de buscar o reino de Deus, de buscar a presença do Espírito Santo, para que assim possa garantir o direito da salvação. E aí no versículo 9, Mateus fala assim, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, que era a mesa onde ele cobrava os impostos de quem passava, né, pela estrada por onde eles estavam. E disse-lhe, Jesus olhou para Mateus sentado naquela coletoria e disse para ele, segue-me. Simplesmente Jesus só olhou para ele e falou, me siga. Mateus não pensou duas vezes, ele se levantou e o seguiu. Mateus nesse momento ele tomou uma atitude, irmãos, de abandonar os pecados, ele pediu perdão a Deus nesse momento, porque Deus já estava perdoando a ele, porque Jesus olhou para ele e simplesmente chamou, segue-me. E o próprio Jesus nos ensina que se não for por ele, ninguém verá a glória de Deus. Ninguém sentará à mesa do Pai se não for através dele. Foi por isso que ele deu a sua própria vida para nos salvar, irmãos. Porém, muitos ainda se mantêm na ignorância e não aceitam. Muitos preferem ficar falando mal uns dos outros, ao invés de buscar cumprir com um dos maiores mandamentos, que é o segundo mandamento que Deus nos deixou. Depois ele dizer para que nós, o primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo era amar ao próximo como a nós mesmos.
Depois Jesus diz ainda para nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Mas nós não, olhando para o mundo hoje, nós vemos que bem poucos amam ao próximo como Jesus nos amou, irmãos. Poucos distribuem esse amor que Jesus deixou para nós. Muitos preferem julgar, criticar, e são críticas destrutivas, elas não trazem benefício nenhum. Mas muitos se acham no direito de julgar e menosprezar o irmão, rebaixar o irmão a um nível de humilhação para se sentir bem. Irmãos, não é necessário isso. Quando você olhar para o seu irmão, para o seu próximo e tratá-lo da forma como você gostaria de ser tratado, você vai entender o que Jesus quis dizer com amar ao próximo como eu vos amei. Porque você não quer ser tratado de formas agressivas, você não quer ser maltratado pelo seu próximo, então por que você maltrata ele? A partir do momento que eu não gosto de ser tratado de uma forma, eu também não vou tratar ao outro dessa forma. Amém? Eu vou tratá-lo sempre com, no mínimo, respeito. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a todos, pois são nossos próximos. Porém, não é porque eu ame ao meu próximo que eu tenha que conviver com ele se eu desaprovo algumas atitudes que ele tenha. Mas eu não posso julgá-lo por essas atitudes, mas eu não sou obrigado a compactuar com elas. Porém, julgamento serve somente, só quem pode julgar é Deus. Então, se não me agrada, eu não preciso compactuar com isso, porém eu tenho que amar ele e orar pela vida dele. E aí a mensagem de hoje começa lá no versículo 10. Depois que Jesus chamou Mateus, e Mateus se levantou, largou tudo para trás e seguiu ao mestre, né? Seguiu a Jesus. Começa o texto, Mateus nos contando assim, ó: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então veja que Jesus já estava sentado à mesa com Mateus e os seus discípulos quando os publicanos e os pecadores se assentaram também à mesa. Porém Jesus não os repreendeu, não falou para eles se levantarem e saírem. Veja bem, irmãos, Jesus em momento algum ele fez julgamentos. Muito pelo contrário, Jesus ele só mostrou a verdade que Deus tanto tem tentado mostrar para cada um de nós, e muitas das vezes nós fechamos os olhos espirituais para isso. Jesus ele não criticou e nem mandou que os pecadores e os publicanos se levantassem. E aí os fariseus, né, as pessoas conhecedoras das leis, dos mandamentos de Deus, olha o que eles falaram no versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Irmãos, veja que os fariseus eles se achavam tão sábios, tão cheios da presença de Deus, que eles se achavam no direito de questionar, eles se achavam no direito de julgar e pré-julgar as coisas. Ao ver Jesus comendo com os publicanos e pecadores, que publicano para eles também eram a escória da sociedade, porque eles não aceitavam que judeus cobrassem impostos dos judeus para pagar aos romanos. Porém, era um trabalho, irmãos. Os publicanos eles estavam trabalhando. Eles ganhavam o sustento das suas famílias através desse serviço. Era um serviço que para eles era desonesto, porque estava tirando
do povo judeu para dar aos romanos, porém é um trabalho como qualquer outro. E eles dependiam do salário, do soldo que eles ganhavam para sustentar as suas famílias. Por mais que eles fossem considerados pecadores, Jesus disse: dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Quando questionado sobre pagar os tributos, né? Irmãos, nós sabemos que quando Jesus foi questionado a respeito dos tributos, eram as pessoas tentando fazer uma armadilha para que Jesus fosse, vamos dizer assim, surpreendido, ou por um lado ou pelo outro, com uma resposta que ele daria. Porém, a sabedoria de Jesus, porque ele veio do nosso Pai, a sabedoria que ele tinha, jamais Satanás conseguiria pegar Jesus nessa cilada. Então Jesus mostrou toda a sabedoria que Deus deu a ele, toda a autoridade que Deus deu a ele, para dizer que nós, homens, devemos cumprir com as leis dos homens. Nós devemos seguir o que as leis dos homens determinam. Porém, nós não devemos transpor as leis de Deus. Em primeiro lugar, as leis de Deus, depois as leis dos homens. Infelizmente, muitos estão invertendo essa situação. E aí, no versículo 12, Jesus escutou quando os fariseus questionavam aos seus discípulos. Porque os discípulos, nesse momento que estavam sendo questionados, na verdade eles nem sabiam o que responder, porque nem eles sabiam as intenções reais do Mestre. Apesar deles andarem com Jesus, eles não sabiam qual era a intenção de Jesus. Eles não sabiam qual era o objetivo de Jesus estar ali. Eles sabiam que o Mestre era o Messias, eles sabiam que ele era filho de Deus. Porém, qual era o real objetivo da vinda de Jesus ao mundo? Eles não sabiam, eles desconheciam isso. E aí Jesus, ouvindo, lá no versículo 12, ele diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Irmãos, o que Jesus quis dizer com isso? Uma pessoa que ela é sadia, que ela não tem nenhuma enfermidade, nenhuma doença, ela tem necessidade de ir num médico, num posto de saúde, num pronto-socorro? Não. Ela não tem a necessidade de ir. Porém, aquele que se encontra doente, com alguma enfermidade que está debilitando o seu corpo, está enfraquecendo o seu corpo, este necessita buscar a presença de um médico para que ele possa ser tratado dessa enfermidade. E foi isso que Jesus disse. Por isso que ele estava sentado com os publicanos e pecadores, porque foram a esses que ele veio para salvar. Somos nós, irmãos, porque a Bíblia diz que todos nós somos falhos e pecadores. Deus nos ama acima de tudo, mas ele abomina o pecado. Ele ama nós que somos pecadores, mas ele abomina o pecado, ele não aceita o pecado. Por isso, que através da vida de Jesus Cristo, que foi dado em sacrifício para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Irmãos, se vocês pegarem, estudarem aí um pouco que seja da Bíblia, vocês verão que devido às muitas transgressões dos homens, aos muitos pecados que os homens estavam cometendo, Deus ficou muitos anos sem falar com o homem, porque antes o Espírito Santo não estava entre nós, nos inspirando, nos dando conhecimento sobre as coisas de Deus.
Deus falava diretamente com seus profetas. Deus falava com os homens que ele havia escolhido e capacitado para transmitir as suas mensagens. Porém, de tantos pecados que os homens cometiam e de tantos homens lhe virarem as costas, Deus ficou cerca de 400 anos, irmão, sem falar conosco, até que ele enviou seu filho. E após a crucificação e a ressurreição do Mestre, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo para que todos aqueles que crêssemos em seu Filho recebêssemos esse Consolador. E hoje, tantos homens de Deus e mulheres de Deus aí sendo usados pelo Espírito Santo e poucos dando atenção para o que eles falam. E aí Jesus continua, no versículo 13 ele fala assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Irmãos, Deus não quer sacrifícios tolos nossos. Ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados e busquemos a Ele, pois a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos tendo a oportunidade de buscar a Deus. Simplesmente nós estaríamos sendo condenados diretamente ao inferno, porque nós somos falhos e pecadores e nós pecamos a todos os instantes, irmãos. Mesmo sem percebermos, nós estamos pecando. Porém, Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos a face dEle, buscarmos a presença dEle em nossa vida. E aí Jesus continua: Pois vim chamar os justos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, aqueles que são justos, eles não precisam se arrepender porque eles estão caminhando da forma como Deus determina. Porém, não é o caso do homem. Quando eu falo homem, é o homem e a mulher, irmão. É o ser humano. Não é o caso do ser humano, porque o ser humano é falho. Ele é injusto em muitas situações. Por isso que Jesus fala que Ele não veio chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Porque aqui nessa época, os fariseus se achavam que eles eram justos perante o Senhor. Tanto que o sumo sacerdote da época, quem tramou a captura e a prisão de Jesus, mesmo nós sabendo, irmãos, que era necessário que Jesus passasse pelo que Ele passou para que nós pudéssemos ser salvos, Jesus também diz que ai daquele por quem o Filho do Homem seria entregue. Melhor seria se ele não tivesse nascido. Isso ele falou sentado à mesa da última ceia, a Santa Ceia do Senhor. Poucos instantes antes de Judas sair da presença de Jesus para ir tramar e receber o pagamento pela traição a Jesus. Então veja, irmãos, Jesus ele está chamando todos nós para o arrependimento. Não importa o que você tenha cometido, irmão. Não importa quantos erros você tenha cometido. Se você se arrepender de todos eles e buscar a presença de Deus, Deus irá te perdoar. Porém, irmãos, não cometa nada pensando que lá na frente você irá se arrepender e Deus irá te perdoar. Porque Deus não se deixa escarnecer, Ele não se deixa enganar. A partir do momento que você adquire o conhecimento, irmãos, o peso muda, tá? Quando você é ignorante nas coisas de Deus, que você não sabe, você não tem conhecimento, você não pode ser julgado pelo erro de forma severa. Você tem que ter o direito de mudar a sua postura quando você adquire o conhecimento. Eu não posso condenar uma criança que acabou de nascer
porque ela ainda não sabe andar. Eu não posso condená-la porque ela ainda não aprendeu a falar, porque ela ainda vai aprender. Porém, a partir do momento que ela aprende a andar, e eu levianamente impeço ela de cumprir com aquilo que Deus determinou, em vez de eu deixar ela andar, eu fico colocando ela em confortos desnecessários que irão atrofiar as suas pernas, impedindo assim de fortalecer a musculatura para que ela cresça e desenvolva. O meu pecado é muito maior, irmão. Nós temos que entender que Jesus ele veio nos chamar ao arrependimento, e a todo momento nós devemos olhar para dentro de nós e buscar aquilo que nós temos feito de errado e corrigir, irmãos. Jesus nos ensina que Deus ele é misericordioso e ele irá perdoar se nos arrependermos sinceramente. Porém, quando nos arrependermos sinceramente, nós não devemos voltar ao erro que nós dizemos ter se arrependido verdadeiramente. Porque se eu volto a errar naquilo que eu acabei de pedir perdão, na verdade eu não me arrependi. Então como é que Deus irá me perdoar se eu não estou arrependido? Como Deus irá agir na sua vida se você não se arrepende e não o busca de verdade? É muito fácil louvar e adorar a Deus somente com os lábios. Porque como diz aí no mundo fora, falar até papagaio fala, né, irmãos? Papagaio ele repete tudo aquilo que ele ouve. E o ser humano está vivendo como se fosse papagaio, como se fosse periquito. Ele só repete aquilo que ele ouve. Só quer viver em bando. Aquele monte de barulho em volta do seu ouvido que não o deixa ouvir a voz de Deus. Quando na verdade nós devemos olhar como a águia que está lá no céu voando solitária, porém ela enxerga a quilômetros de distância o alvo. E a cada mergulho que ela faz, ela tem um objetivo e ela não volta para as alturas sem que seu objetivo tenha sido concluído. É assim que Deus quer que nós sejamos, irmãos. Nós devemos ser como águias e não como periquitos e papagaios. Nós não devemos viver repetindo palavras dos outros. Nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, pegar todas as falhas e pecados cometidos, pedir perdão a Deus e mudar de atitude. Amém? Nós devemos buscar a Jesus porque Ele veio buscar a nós, Ele veio ensinar a nós a nos arrependermos. Ele veio nos chamar para nos arrependermos, para conquistarmos o direito de entrar no reino dos céus e assim viver na eternidade, na glória do Pai. Irmão, para Deus enxergar graça em você, basta você seguir a vontade dEle. Tire tudo aquilo que desagrada a Deus da sua vida. Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje. Eu não sei qual é o motivo que fez você chegar ao ponto onde que você está hoje. Porém, Deus está dizendo para cada um de nós nessa manhã, nessa tarde e nessa noite, que eu não sei qual é o horário que você vai estar vendo essa mensagem, mas Deus está dizendo: filho, eis-me aqui à sua porta batendo. Se aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então abra a porta do seu coração para Jesus. Abra a porta para Deus entrar e fazer morada na sua vida. Porém, lembre-se, irmãos, Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles não habitam em coração sujo. Então, peça a Deus que Ele purifique primeiramente o seu coração antes dele vir fazer morada, para que quando Ele estiver à sua porta e você abrir, Ele possa entrar e fazer morada na sua vida, na sua casa, onde quer que você esteja. Somente a misericórdia do Senhor é capaz de purificar o nosso coração e nos redimir dos nossos pecados.
Jesus se sacrificou e não foi em vão, irmãos. Então busque a Deus enquanto ainda temos tempo. Arrependa-se de tudo aquilo que você fez de errado na sua vida, que possa ter desagradado a Deus. Eu não sei o que você possa ter feito. Eu sei o que eu fiz e que tenha desagradado a Deus. Então é a isso que eu peço perdão a Deus a todos os dias. E a cada dia eu tenho que pedir perdão para Ele, porque eu sei que em algum momento eu errei e eu pequei em algum instante. Porém, foi um pecado que muitas das vezes nós nem percebemos, irmãos, mas nós cometemos, porque nós somos falhos e pecadores. Mas Deus, Ele tem misericórdia tão grande que Ele irá te perdoar. E assim você vai crescendo, seja na sua vida pessoal, mas principalmente na sua vida espiritual. Porque quando nós permitimos a entrada de Deus na nossa vida, tudo se transforma. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, irmãos. Porque o que é impossível para o homem, para Deus é uma questão de tempo. É uma questão de você aceitar o agir de Deus na sua vida. O que para você hoje é impossível de alcançar, Deus está dizendo: creia em mim que isso será possível na sua vida. Porque o possível de Deus, o impossível do homem é possível para Deus. E o possível de Deus é impossível para o homem. Porque nós temos uma visão limitada, uma visão parcial da situação. Deus tem uma visão total. E Deus tem planos na sua vida que você não conhece. Mas que se você permitir, Ele irá entrar e fazer a mudança na sua vida. Creia e acredite. Deus, Ele está te chamando hoje para buscar a presença dEle e permitir que Ele entre no seu coração. Quando você fizer isso, você verá a grandeza do Senhor na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos. Que Deus esteja convosco em todos os momentos da sua vida. Pai, a sua mensagem foi entregue, meu Pai, a todos aqueles, meu Pai, que abrirem os ouvidos espirituais para escutá-la. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que visite, meu Pai, a cada um, meu Pai, dos Teus filhos que estejam, meu Pai, sofrendo por alguma doença, alguma enfermidade, meu Pai. Por todos aqueles, meu Pai, que estão hoje num leito de hospital, aguardando, meu Pai, por uma cirurgia, meu Pai. Aguardando, meu Pai, por uma cura de qualquer área de sua vida, seja ela no campo físico ou no campo espiritual, meu Deus. Pois eu sei que o Senhor, meu Pai, é o único, meu Pai, capaz de nos trazer a cura e a libertação de todas as enfermidades e doenças, meu Pai. De todos os vícios que nós temos, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus eu creio, meu Pai, e determino sobre a vida de cada um, meu Deus, que essa cura, meu Pai, está chegando nesse momento, meu Pai. E todas as investidas do mal sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço também, meu Pai, que visita, meu Pai, a cada presídio, cada cela, onde há, meu Pai, um filho seu arrependido dos maus caminhos, que está te buscando, meu Pai, em oração. Neste momento, meu Pai, envia os teus anjos, meu Pai, com a tua bênção sobre a vida de cada um. Meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida de todos aqueles que estão, meu Pai, ouvindo a tua mensagem no dia de hoje. E que assim, meu Pai, a tua graça possa, meu Pai, alcançar a vida de cada um e de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do Senhor. Fé, foco, lutas nós sempre iremos passar. Porém, se nós tivermos Deus na nossa vida, nós iremos vencer. Pois o deserto pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus abençoe e fiquem na paz.